E aí, primeiro ano, tudo bem? Vamos lá para a 10ª semana? Muito bem, essa semana a gente vai diminuir um pouco, né, a quantidade de conteúdo por conta das provas que vocês vão fazer. Então, para essa semana, vocês vão pegar a apostila 2, o módulo 28, tá? Que está na página 327 e que fala sobre os vírus. É claro que vocês vão assistir o vídeo do portal, mas vale a pena dar algumas explicações aqui complementares. Vírus são os organismos vivos mais simples que nós temos e de todos. Ele é constituído basicamente por uma cápsula de proteína e material genético lá dentro. Esse material genético ou é DNA ou é RNA, nunca os dois. Perfeito? Outra coisa importante que a gente tem que saber é que o tamanho do vírus, né? Eles são menores do que bactérias. Para vocês terem uma ideia, existe um instrumento que a gente usa em laboratório chamado filtro de porcelana. Esse filtro é capaz de reter bactérias. Os vírus atravessam por esse filtro. Então aí por aí vocês conseguem imaginar o tamanho deles. Nós estamos falando em vírus em tamanho de nanômetro. Tá? Outra coisa que pode acontecer é que além da cápsula de proteína envolvendo material genético, alguns vírus são chamados de vírus envelopados. Eles têm uma proteção extra contra o nosso sistema de defesa. Por que eles são assim? O vírus, ele não tem metabolismo próprio. Portanto, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele não tem nada, ele só tem material genético. Então ele precisa ser um parasita. Para que aconteça isso, a primeira coisa que ele tem que vencer é a defesa da própria célula para que ele consiga entrar. Então, olha que legal, vocês vão perceber isso lá no vídeo do portal. Lá está melhor explicado, aqui tem que ser mais rápido. Eles enganam, né, o sistema de defesa da célula. Lembra quando nós falamos sobre glicocálix? São aquelas proteínas que fazem o reconhecimento celular. Lembra, né? Eu sei que lembra. Eles enganam isso e conseguem entrar na célula. Lá dentro da célula, eles vão utilizar todo o mecanismo da célula, o material genético dela, o ribossomo dela, tudo, para que sejam montados novos vírus dentro da célula. Então, eles vão fazer cópia do material genético utilizando o próprio material genético da célula. Professor, então eles destroem o material genético da célula? Sim, destroem. E ainda utilizam os ribossomos, lembra? O ribossomo é responsável pela síntese proteica. Então eles utilizam os ribossomos da célula para montarem as cápsulas de proteína deles. Então depois disso tudo, dentro da célula, depois do citoplasma, você vai ter um monte de cápsula vazia e um monte de novos materiais genéticos do vírus. Aí ocorre a montagem do vírus dentro do citoplasma. Esse processo, ele tem ação enzimática e não tem consumo de energia. Quando esses vírus montam lá dentro do citoplasma, aí vai ocorrer o que a gente chama de liberação. Eles vão romper a membrana plasmática da célula e novos vírus vão ser lançados, podendo infectar novas células. Outra coisa importante é a classificação deles quanto ao tipo de material genético. Todo vírus que tem RNA como material genético, ele pode ser chamado de RNA positivo, RNA negativo ou simplesmente retrovírus. Tá? Prestem bem atenção nisso na aula, porque isso é importante. Beleza? E aí depois, mesmo esquema, assiste o vídeo, né? E daí faz o quê? Os exercícios, depois assiste a correção no vídeo do portal de novo. Tá bom? A semana que vem a gente se fala. Um abraço.